Graça e paz aos amados irmãos aqui presentes e os que estão nos seus lares. Vamos iniciar nossa palavra essa noite, lendo Efésios 4, dos versículos 11 ao 16. 11 a 16. Esse texto diz o seguinte: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas e outros para pastores, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem formado e consolidado pelo Espírito de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Baixemos as nossas cabeças e vamos conversar com Deus. Querido Pai, a Tua palavra nos diz que o Senhor tem dado dons para a Tua igreja, com a finalidade, Senhor, de que possamos Te servir melhor, de engrandecer o Teu nome. Fala aos nossos corações nessa noite, Senhor, e abra os nossos entendimentos para que possamos, Senhor, como diz a Tua palavra, buscar o melhor dom, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Bem, nós vimos por esse texto que Deus deu vários dons ao seu povo. Nesses dias, mês passado, e teremos este mês ainda, alguns dons que serão estudados. Já estudamos e serão estudados outros. E esses dons foram dados à igreja, como vimos, como um instrumento que Deus dá a cada um de nós para a edificação da sua igreja, para o serviço, não para a minha satisfação própria ou para a satisfação de cada um, né, satisfação pessoal, mas como vimos no versículo 15, para que cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, e também, não é? Para o crescimento meu, individual, mas o crescimento da igreja como um todo. Porque quando o corpo de Cristo está bem consolidado, não é como um corpo, qualquer um de nós aqui sabe, quando o nosso corpo está com um pequeno problema, parece que o corpo inteiro está indisposto.
Por isso que o corpo precisa estar bem, e é por isso que Deus deu a cada um de nós estas ferramentas para que usemos para a honra e glória do seu nome. Hoje vamos ver o dom de apóstolo. Bem, eu por muito tempo não tinha ouvido falar em apóstolo nas igrejas. E acreditava-se que os apóstolos foram apenas na época de Jesus. Então, hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre apóstolo. O que quer dizer? Mensageiro ou enviado como uma missão. Então, apóstolo é uma pessoa comissionada, ou seja, enviada por alguém com um propósito especial, dando ênfase naquele que enviou. Não no apóstolo, mas de quem a mensagem vem. Dessa forma, ele representa a personalidade e a influência do seu mandatário, segundo Conejeiro. Então, vamos ver um pouquinho o que é o dom de apóstolo. A gente tem, pelo Novo Testamento, não é, vários textos que falam sobre os apóstolos. No Antigo Testamento, nós não temos ninguém que esteja representando os apóstolos ou falando sobre apóstolos. Surgiu, primeiramente, não é, quando Jesus escolheu os seus discípulos. Mas é isso que nós pensamos, que os apóstolos foram os primeiros enviados. Mas, na verdade, eles foram enviados depois. Mas vamos ver o que Peter Wagner diz sobre o dom de apóstolo. O dom de apóstolo é a capacidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo, que lhes permite assumir e exercer a liderança sobre um certo número de igrejas, com uma autoridade extraordinária em assuntos espirituais, que é reconhecida e apreciada por essas igrejas. Portanto, os apóstolos são encarregados de pregar o evangelho, de ensinar sobre Jesus. Então, como eu disse, devido ao texto de Atos 1, 21 e 22, quando se escolheu Matias para ocupar o lugar de Judas, eles disseram: olha, nós precisamos escolher entre as pessoas que estão nos acompanhando desde que João Batista batizou Jesus Cristo até quando ele foi elevado ao céu. Então, foi escolhido Matias para ocupar esta vaga entre os 12. Portanto, pensava-se, então, só esses tinham que ter andado com Jesus. Mas vamos ver que não foi só isso. Porque os apóstolos, outros apóstolos surgiram depois e foram denominados, né? Outras pessoas surgiram e foram denominados apóstolos. No livro A Doutrina do Espírito Santo, que é da Pendão Real, ele diz o seguinte: o apóstolo é um elemento pioneiro na obra missionária. Ele também diz: o apóstolo recebe de Deus uma capacitação especial para iniciar ministérios.
e o sofrimento é parte integrante do ministério apostólico, segundo 1 Coríntios 4 e 9. Quem quiser conferir, está lá. Agora, Billy Graham, ele fala sobre 3 diferentes sentidos para a palavra apóstolos. Apóstolo. Primeiro, no sentido de que todos nós somos enviados. Veja bem, quando Jesus fez aquela oração, lá no capítulo 17 de João, versículo 8, ele diz o seguinte: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, num sentido amplo, todos nós somos apóstolos, porque todos nós fomos enviados por Jesus Cristo, de uma certa forma, né? E também, segundo, né, que é para descrever os apóstolos da igreja, como foram surgindo lá na época de Jesus, tem vários apóstolos. E, em terceiro, é o dom de apóstolo, e que nós temos, assim, como principais representantes, foram os discípulos. Então, vamos ver os apóstolos no Novo Testamento. É interessante, porque a gente sempre lembra dos apóstolos, os discípulos. Mas antes dos discípulos, tem uma pessoa que foi enviada por Deus. Veja lá João 3,34. João 3,34. Diz o seguinte: pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Esse aqui, pois o enviado de Deus, essa palavra enviado é apóstolo. É um derivado, né? Apostoléu, mais ou menos assim, não sei não no grego, o enviado de Deus, Jesus Cristo, o apóstolo. Então, o primeiro apóstolo a surgir foi o enviado de Deus à terra para salvar a humanidade. Primeiro apóstolo, Jesus Cristo. E ele foi enviado para dar testemunho de Deus, Pai, e para fazer as obras de Deus e a sua vontade e revelá-lo ao mundo. Bem, em Lucas 6, 12 a 13, nós vemos que Jesus subiu ao monte, retirou-se lá a fim de orar e passou a noite inteira orando. E quando amanheceu, chamou a si os discípulos e escolheu 12 deles, aos quais ele chamou, deu também o nome de apóstolos, ou os enviados, ou os mensageiros. Lucas 6, 12 e 13. Bem, vimos também que Matias também foi escolhido entre todas aquelas pessoas que acompanharam Jesus Cristo desde o início do seu ministério até o final dele, que foi Matias. Paulo, em Gálatas 1, versículo 1, diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, Paulo também se considerava apóstolo. E se nós formos ver as epístolas, vamos ver que Paulo fala de apóstolo
de alguns que eram seus discípulos, que ele estava ensinando e estava enviando às igrejas. Também eles são chamados de apóstolos. Como eu disse no começo, os apóstolos, eles eram enviados, formavam igrejas e sofriam muito. Eu gostaria de compartilhar sobre o discípulo Judas Tadeu. Tem apenas um versículo que fala dele em João, que ele faz uma pergunta: por que Jesus se revelou a eles e não se revelou ao mundo? E Jesus demonstrou que eles eram responsáveis de revelar Jesus ao mundo. Então, esse homem praticamente desconhecido, mas vocês podem saber muita coisa sobre os discípulos lendo o seguinte livro: 12 Homens e uma Missão, de Aramis de Barros. 12 Homens e uma Missão, de Aramis de Barros. Então, esse homem que não era muito conhecido, como Pedro, Tiago e João, aqueles homens que estavam sempre ali, mas esse homem, quando eles receberam o Espírito Santo, depois do Pentecoste, ele começou a sua vida missionária na Galileia, viajou para Samaria, para a Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. E vocês podem ver isso nesse livro. As igrejas cristãs aceitam essa tradição de que o cristianismo foi levado à Armênia pelos apóstolos Tadeu e Bartolomeu, na primeira metade do século I, em cumprimento a Atos 1:8. Também, Tadeu, além da Armênia, ele foi para a Síria, para a antiga Pérsia, para a Fenícia, a Arábia, a Síria e a Mesopotâmia. E é onde estão, assim, as possíveis rotas missionárias do apóstolo. Ele seguiu tudo isso daí, gente. Agora, vocês veem, a Armênia foi o primeiro país a se tornar cristão, totalmente cristão. E acredita-se que Judas Tadeu morreu com a morte que era peculiar naquele momento, que era a crucificação. Então, a possibilidade de seu martírio em terras estrangeiras reflete a dimensão do seu engajamento e da sua fidelidade ao comissionamento do seu mestre. O seu engajamento. E ele, segundo a tradição, morreu jovem. Mas ele foi fiel a seu enviado. Foi a terras longínquas. Porque hoje, para você ir para um outro lugar, de avião, talvez dure 2 horas, o que mais não tinha. Mas naquele tempo, provavelmente era a pé que eles caminhavam. E eles foram bastante longe, cumprindo a sua missão de apóstolo. Bem, então, a grande maioria, né, dos autores dizem que há uma continuidade dos apóstolos, né, das atividades apostólicas. Então, vamos ver os apóstolos atuais.
Então, eles iniciaram com a vinda de Jesus Cristo, que nós vimos, deram continuidade com os 12, depois com Paulo e outros discípulos de Paulo. Mas, durante os anos, muitos apóstolos se levantaram, mas eles não foram reconhecidos como apóstolo, com o nome, com o título, mas eles tinham o dom de apostolado. E eu gostaria de citar dois, bem, assim, mais recente. Bem, vamos falar primeiro de um deles. Você pode encontrar a história deste homem num pequeno livro chamado O Apóstolo, porque ele recebeu esse título muito depois, quem sabe até da sua morte. Ele nasceu no final do século XIX e morreu no início do século XX. O nome dele era Sundar Singh. Nasceu em 1889. Era de uma família indiana, aristocrata, Sikhs. A crença Sikh combinava o hinduísmo e o islã. Aos 7 anos, este jovem, ele já sabia de cor o Bhagavad Gita, um texto escrito em sânscrito. E ele procurava, ansiava por paz e santidade. Tinha sede de conhecer algum ser superior que preenchesse o vazio da sua vida. Lia, estudava os livros sagrados, meditava neles, fazia boas obras. Mas nada preenchia o vazio que estava dentro do seu coração. E ele estudou numa escola de missionários americanos presbiterianos. E lá, quando ele ouvia os missionários falarem, ele os ofendia, agredia-os com palavras, não aceitava. Mas, no fundo, é que aquelas palavras mexiam com ele e ele não queria aceitar. Até que um dia, ele conversou: se o Senhor existe, me mostra realmente que és verdadeiro. E então, ele teve a visão de um homem que entrou no seu quarto e disse na sua língua materna: por que me persegues? Lembra-te que dei minha vida por ti na cruz. E ali, naquele instante, Sadhu Singh se ajoelhou, se arrependeu dos seus pecados e se entregou a esse Deus que havia falado com ele. Como era de uma família muito rica, quando ele disse ao seu pai: hoje eu morri, o velho, Sadhu morreu, o velho Sundar Singh, o velho Sundar morreu e agora nasceu um novo. E quando ele disse que tinha se convertido ao cristianismo, o seu pai o deserdou e o expulsou de casa. Então, Sundar Singh, ele, depois que foi batizado, um mês depois, vestiu um manto amarelo de sadhu, que é usado pelos hindus celibatários, e partiu levando apenas um Novo Testamento em hindustani e um cobertor que usava para enrolar a cabeça como um turbante. E ele pregou na Índia, em todos os lugares.
E por que o livro diz o apóstolo dos pés sangrentos? Ele andava descalço. E um dia alguém falou assim, os seus pés não vão se machucar com as pedras? Ele disse, meu pé está tão duro que as pedras podem se machucar com o meu pé. Ele pregou na Índia, Afeganistão, Caxemira e muitos outros países. E chegou em uma casa em Londres, visitando. Ele bateu a porta e um garoto foi atendê-lo. E aquele garoto saiu correndo e foi chamar a família, dizendo, Jesus Cristo está aqui. Porque aquele homem viveu intensamente o seu dom de apóstolo. Muitas pessoas receberam Jesus Cristo através não só do que ele falava, mas pela sua vida. Ele andou, gente, a pé, como dava, em todos os lugares da Índia. E alguém disse que ele faleceu jovem, eu esqueci de botar a data aqui, é que a última notícia que se tem dele é que partiu para o Tibete, apesar de seu problema do coração e da cegueira de um olho, e nunca mais tiveram notícia dele. Esse foi chamado, depois de, creio, da sua morte, o apóstolo dos pés sangrentos, porque ele cumpriu o enviado de Jesus Cristo. O outro, também chamado apóstolo, mas do pé vermelho, e vocês já sabem quem é. Reverendo Jonas Dias Martins. Muitos talvez não saibam, mas ele era de IEP. E ele ia a cavalo para Jacarezinho, vinha aqui para o norte, ia para a região toda, Sertanópolis, acho que Bela Vista e tantos outros lugares, falando de Jesus Cristo e ensinando, implantando igrejas. Quantas igrejas este homem organizou? Muitíssimas, muitíssimas. E sabe, ouvindo tantas histórias, duas delas, eu me lembro muito bem desse homem. Naquele tempo tinha os jagunços, né? Falava jagunço. Então, um desses foi contratado para matá-lo. E mais tarde, aquela pessoa encontrou a outra pessoa e disse, o que aconteceu? Esse homem está aqui? Ele não era para estar vivo. Ele falou assim, mas quando ele vinha, havia duas pessoas no cavalo. Não tinha como fazer nada com relação a isso. Outra vez, ele em um povoado, as pessoas perguntaram, como o senhor chegou aqui? Eu vim a cavalo, passei pela ponte. Como aquela ponte caiu? Gente, um homem de Deus, quem conheceu sabe, ele vivia com simplicidade, um amor tão grande. O seu desejo era fazer a obra do Pai. Não existe ninguém dos antigos que não conheceram o reverendo Jonas Dias Martins, porque ele andava por toda essa região sul, aqui, essa parte sul aqui de São Paulo, um pouco, não sul lá embaixo, mas aqui, e toda essa região norte pioneiro e norte pioneiro. Quantas vidas foram alcançadas
pela graça de Deus, através da vida deste homem. Hoje, nós ouvimos falar sobre muitos apóstolos. Apóstolos, surge apóstolo aqui, surge apóstolo ali. Pelo que nós estudamos nessa noite, você pode chegar à sua conclusão. São mesmo estes homens apóstolos? Eles estão vivendo o verdadeiro apostolado? Eles estão dando a sua vida pela Igreja de Cristo? Ou apenas um título de eu sou apóstolo? Quando você ouvir falar sobre um apóstolo, verifique se ele está encaixando naquilo que a Bíblia fala sobre um apóstolo. Como sofreram os apóstolos? Como se dedicaram? No caso de Sadhu, Sundar Singh, Sadhu era o nome daquele monge que usava aquela roupa laranja, Sadhu. Sundar Singh é o nome dele. Se ele tinha comida, ele comia. Se não tinha comida, ele ficava sem comer, porque a paixão dele era Jesus Cristo. E falar do amor de Deus. Se os nossos apóstolos, hoje em dia, estão vivendo essa vida, você pode ter todo o respeito que eles precisam, porque esses são os verdadeiros apóstolos. Para Peter Wagner, ele disse que hoje os apóstolos estão entre aqueles que são chamados bispos de uma determinada denominação, os superintendentes de distritos, supervisores, moderadores, e que são escolhidos ou elegidos por seu dom natural de apostolado, que tem sido reconhecido pelo corpo de Cristo em conjunto. Mas tem muitos que são elevados a esse cargo porque é o mais velho, ou porque tem mais prestígio, ou porque tem uma personalidade política, mas não porque ele tem o dom de apóstolo. Então, vejamos, concluindo. Deus enviou o primeiro apóstolo, Jesus Cristo, o seu Filho, para salvar o mundo dos seus pecados, para que eu fosse salva, para que nós fôssemos salvos. Jesus enviou os seus discípulos como apóstolo para que muitos fossem alcançados pela graça de Deus e fossem salvos. Com o passar do tempo, foram surgindo outros apóstolos, como Paulo e demais, como se vê aqui na palavra de Deus. Mas durante muito tempo surgiram alguns apóstolos. Eles estão por aí, mas precisamos conhecer bem para saber se eles são verdadeiros apóstolos ou apenas têm um título. Porque o título parece que dá eu sou apóstolo. Mas os apóstolos que nós vimos, eles gastaram a sua vida por amor a Cristo, morrendo jovens. Vamos abaixar a cabeça e conversar com Deus. Talvez possam surgir alguns apóstolos entre nosso meio. E que Deus possa fazer mesmo, levantar verdadeiros apóstolos. Querido Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo teu grande amor por nós.
Te louvamos por ter enviado Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por esses homens que, através dos anos, eles trouxeram a Tua palavra para nós, Senhor. Muito obrigada pela vida desses homens, Senhor, que não tiveram, Senhor, pensamentos em grandeza, Senhor, de poder, mas em grandeza de levar o Teu nome àqueles que precisavam, Senhor. Não poupando as suas próprias vidas, Senhor, mas entregando a Ti, Senhor. Pai, que em nosso meio surjam verdadeiros apóstolos, Senhor. Verdadeiros apóstolos, que possam formar igrejas, Senhor, que sejam pessoas que amem a Ti acima de tudo, Senhor. Nós Te pedimos todas essas coisas no precioso nome de Jesus Cristo. Amém.